Que maravilha, que beleza. Olha só, rapaziada, Wesley Amorim. Tem que fazer o que depois disso? Vamos, acabou. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Vamos começar o próximo. Gente humilde. Rapaz, Gente Humilde, que é uma música sensacional do Garoto. É uma composição do Garoto e letra de Chico Buarque e Vinícius de Moraes. Vinícius também. Esse é um negócio sensacional. Obrigado. Essa música realmente foi uma ótima escolha, Pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Numanice. Bom, vocês já sabem, né? Mas é sempre bom falar. O Numanice é o nosso podcast aqui sobre a vida cotidiana e brasileira em Nova York. Então, é o podcast brasileiro mais nova-iorquino que existe. É isso aí. E estamos aqui de volta, estamos em todas as redes sociais, também no YouTube. E estamos aqui com o Wesley Amorim, que fez essa coisa incrível. Tem também nosso querido amigo Paulo Castilho. Não fiz nada, não fiz nenhuma coisa incrível, nenhuma música, mas estamos aqui. Por enquanto, porque depois você põe a foto que você tirou dele tocando. Eu vou catching up aí, vou chegar perto. Temos aqui de volta, porque a semana passada ele não estava, mas agora está. Toda a vitamina D possível. Opa! Exato. Solzinho, Que americano. beleza. Vocês viram, a gente colocou Numanice, a gente escreveu Numanice na neve, assim, nevou aqui, colocamos, né, Numanice. Aí o Rodrigão, lá de Trancoso, mandou um Numanice na praia, né, na areia. Tava realmente numa nice. Não foi nice aquilo. Só para fazer inveja. Mas, pô, seja bem-vindo de volta, Rodrigão. Tá de volta. Maravilha. E hoje estamos com uma convidada muito especial, que ela vai falar de um assunto muito legal. É a Isabela Castilho. Bem-vindo. Agora, não é à toa que ela tem esse sobrenome, ou é? Como é que é? Não, Paulo não é Castilho. à toa. A Isabela é minha filha, Isso. né? Eu tenho muito orgulho dessa menina aí. E eu acho que, assim, acabei passando por todo esse tempo com ela, né? A gente ficou 5 anos, a gente veio para Nova York. E durante 5 anos a Isabela chegou aqui no Elementary School, depois passou pelo Middle School, agora está no High School. E foi um processo muito, assim, novo pra gente, né? Que a gente não conhecia. Então, eu falei, Isa, vai lá no Numanice e explica um pouco pro pessoal do Numanice como é que foi esse processo para você, por onde você passou, como é que é escolher uma escola em Nova York, que tipo de escola que tem escola pública, privada, tem escolas diferentes, né? Então, assim, com foco em arte, com foco... Então, eu falei, vamos bater um papo por isso do que a gente passou, né? Sensacional. Aí já minha filha ficou fácil, passei em casa e trouxe ela comigo. É assim, eu quero dizer que ela está batendo um recorde aqui no Numanice, que é a nossa convidada mais jovem. Aê, puxa vida, nossa convidada mais jovem, apesar de ter gente que acha que eu tô sempre com 10 anos de idade. Mais novo do balão. O mais novo do balão. A gente chega pra mim e fala assim, nossa, como você cresceu, eu pensei que você era assim. O velho começou um pouco mais novo que vocês, vamos ficar um pouquinho mais novo. Aí eu falo, pô, depois de 44 anos, você... Uma hora tem que... Não, depois de 44 não, porque no balão eu já tinha uma idadezinha, não tinha 0. Mas assim... mas depois de... 50, né? Não, tô com 50 nada. Mas depois de todo esse tempo, se eu aparecesse aqui desse tamanho, você ia tomar um susto ainda maior, viu? Ela é a nossa convidada
mais jovem, mas ao mesmo tempo talvez é a que mais saiba do assunto que a gente vai falar hoje, sem porque ela dúvida. está ali na experiência do dia a dia, né? Exato. Que a gente hoje vai falar justamente sobre essa experiência de estudar aqui nos Estados Unidos, né? Muita gente ou vem para cá estudar ou tem o desejo de em algum momento estudar, né? E aí, Isa, como é que foi logo que você chegou? Porque você veio acompanhando seus pais, obviamente. E aí, quantos anos você tinha e como é que foi a sensação de chegar num lugar, numa escola que você ainda não conhecia direito? Como é que foi? Acho que eu tinha 9 anos. 9 anos. Quase 10, não sei, mais ou menos. E eu vim logo antes de começar o math test, tipo, os testes de matemática. Eita, Laia! E aí eu quis fazer de qualquer jeito, mesmo que eu não sabia inglês, eu quis fazer, eu só queria fazer. Daí eu fiz com uma pessoa que me ajudou a traduzir. Uhum. E, Mas você e não aí eu falava fiz- inglês ainda, Não né? falava, eu falava um pouquinho, assim, tipo, hi, tá. Mas daí eu fiz o teste de qualquer jeito. Eu acho que eu não fui muito bem, porque, tipo, eu não sabia falar muito bem. Sim. Mas eu fiz amigos muito rápido, tipo, todo mundo foi muito legal, assim. Minha primeira aula foi aula de música. E aí Olha! eu entrei lá e daí todo mundo queria, assim, tipo, me conhecer, né? Porque eu era criança nova e eu não falava inglês. Daí tinha uma menina, chama Valentina, e ela me ajudou muito nessa época, porque ela me ajudou, né? Porque ela falava inglês e português. Ela, na É aula de brasileira? música, Ah, acho que ela nasceu aqui, mas é brasileira. sim. E aí eu sentei do lado dela na aula de música e é isso. E aí a gente- quanto tempo demorou para você aprender o inglês? Ou se sentir Né? confortável. Ou se sentir pelo menos, confortável. né? Chegar ir para a escola e entender o que a professora estava falando, por exemplo. Acho que 6 meses eu tava muito bem, assim, tava entendendo. Em 6 meses? Ah, que legal. Entendendo bem. Mas assim, bateu algum dia de desespero, assim, de você estar lá na escola e, cara, não estou entendendo nada que eles estão falando, ou não? Você sempre ficou tranquila? Eu fiquei bem tranquila, porque meu professor era muito legal, ele usava esse Google Translator, e aí me ajudava. E aí a Valentina também me ajudou muito. Então eu tava tranquila, assim. Eu falo isso porque a minha filha mais novinha, a minha Isabela, que também é quase da sua idade, também foi mais tranquilo. Mas para minha filha mais nova, a Laura, a gente ficou, acho que quase 2 semanas recebendo o telefonema todos os dias da enfermeira da escola, falando, ó, tá tudo bem, mas ela tá aqui, falando que tá com dor na barriga. E quando a gente ia ver, era porque ela simplesmente não estava entendendo nada. Eu não queria ficar na sala. E não queria ficar na sala e falava que estava passando mal. Qual é a série que você veio pra cá? Você estava me falando antes, o quê? Final do quarto. Quarto ano. E no Brasil, normalmente, o ano letivo é de janeiro a dezembro, né? Então você chegou aqui na metade do ano. E aí você pegou de onde eles começaram? Você começou um ano novo? Não, Como é que foi? eu adiantei 6 meses. Ah, legal. Então eu pulei 6 meses de escola e aí tava muito confuso, porque eu não sabia de um monte de coisa. Além de não saber falar inglês, você pulou 6 meses de escola, né? Não, então Ó, corajosa, hein? Mas legal esse, viu? Pai, boa esse pai, vou Você falar teve a com ele. oportunidade de fazer isso na faculdade, eu também tive a oportunidade de fazer na escola, no último ano. Ah, você fez aqui Eu fiz o intercâmbio boa. quando eu Bom estava saber. no segundo colegial do Brasil. E aí a discussão era essa, como eu fiz 6 meses no Brasil e eu tô vindo para cá, eu faço os primeiros 6 meses quer dizer, começo o último ano, né? ou eu volto. isso. E aí acabou que é uma conversa que você teve, né, que eu tive na escola, mas por isso que eu tô te perguntando, porque para mim eu acabei pulando 6 meses também, e foi ótimo para mim, porque eu nunca terminei, na verdade, o segundo colegial inteiro. Eu fiz 6 meses a menos de escola, porque eu voltei com diploma. E aí, pode ser por isso que eu tenho que trabalhar tanto. Faltou aula de violão, eu acho. Mas essa foi uma coisa. E a outra coisa muito legal que você está me contando, que para mim foi diferente também, foi o fato de eu chegar lá sem o inglês. E para mim, eu acho que não sei se talvez porque eu era um pouco mais velho que você na época, e também porque eu sou menino, acho que menina faz um pouco mais bullying com menino do que menina, né? Mas pra mim foi muito diferente essa questão de você ter um locker, ou de você ter que trocar de sala, que pelo menos em São Paulo era Isso, uma sala você minha, fica né? uma sala só, né? Então, Não sei se é assim, assim ainda, né? E aqui você tem que trocar de sala, né? Como é que foi assim? Você chegou já sabendo de tudo isso ou você foi aprendendo?
Então, no quarto e quinto ano não era assim. Só começou no middle school. Daí que é no middle sexto, school, né? no sexto ano. Sexto aí até agora também ainda é assim. A gente tem o locker, dá para ir algumas vezes durante o dia, depende das suas classes, e aí você muda. Às vezes tem uma pessoa que você tem a mesma aula, então você vai junto, assim. Para quem não sabe, o locker é um armário, né, que fica à disposição do aluno, e aí ele põe lá um cadeado e pode guardar o material da escola, não precisa ficar levando e trazendo para casa, né? É bem coisa de filme, né? Bem coisa de filme. Mas tem que ter aquela correria, né? Tocou o sinal, todo mundo corre pro locker, pega o material da outra aula, vai para outra aula. Isso, E o livro também ele é passado de um ano para o outro? Ou seja, o que você usou esse ano vai ficar para a turma do ano que vem? Quer dizer, é isso, né? É muito legal isso que eles fazem Aqui aqui, em né? 2007, Eu sei tava lá. olhando no nos meus livros, né? Daí o papai foi ver, ele abriu o livro assim, e aí falava que a primeira pessoa a ter esse livro foi em 2003, assim, né? Tipo, eu não tinha nem nascido ainda. Tipo, esse livro é mais velho que eu, e ainda tá ótimo, assim. Então, é legal que eles passam de um para o outro, né? Porque claro. eu lembro começo de ano, eu Caro tive a o livro, oportunidade de estudar numa escola privada em São Paulo e eu lembro começo de ano todo ano era aquela coisa, sai com a mãe, vai lista escolar e não sei o quê, tarana. Eu lembro quando eu vi estudar aqui, teve essa questão do livro. Ah, não, vai ali, pega os livros e tal. Achei tão mais fácil, né? E aí todo mundo aprende com o mesmo material, né? Mas você lembra da sua escola no Brasil, por exemplo, em São Paulo? Você tem lembranças? Eu lembro. Qual que foi a maior diferença que você sentiu da sua escola lá no Brasil, aí quando você chegou aqui, fora a língua, obviamente, mas tipo, qual foi a maior diferença? Acho que a maior diferença é que lá no Brasil, eu lembro, tipo, copiando a louça, assim, tipo, a professora ficava escrevendo. Eu não lia nada, porque eu tava só escrevendo e copiando. Aqui já foi diferente. Tipo, elas explicavam, assim, não era de copiar, era de entender mesmo, de falar sobre o assunto. Olha, que legal isso. Que é realmente algo dessa diferença, né? Provavelmente isso já deva ter mudado no Brasil e tal, mas tem uma diferença mesmo de approach, e eu falo pelas minhas filhas, assim, uma diferença grande que eu senti é que aqueles também fazem o aluno ler. Muito, né? Muito. Não é, Paulinho? Muito. Isso, assim, é impressionante. Eu lembro, voltando, então, na época de escola, né? Que eu tinha que ler um livro nas férias. E aí, cara, eu lia um capítulo do livro por dia, ficava lá, era um desafio de ler aquele livro e tal. E elas têm que ler 6, 8 livros nas férias. E não é só ler o livro, você tem que ler o livro e fazer um resumo, assim, explicar o que você entendeu, o que você não entendeu. Então, Mas eu acho que os livros são agradáveis, os livros que você tem que ler aqui? Você escolhe. Então, tem isso, porque você tinha que ler Vidas Secas. Você tinha que ler Vidas Secas. E vamos dizer, é um baita livro. Você tem 12 anos? Sim, claro. É até difícil de entender. Então, essa coisa é a questão da motivação. Porque, por exemplo, eu lembro quando eu estudei aqui, eu estudei no primeiro meu último ano. E eu lembro que a gente teve que fazer uma aula de física. Física, nossa, todo mundo odeia. Eu adoro física hoje em dia. Sabe por quê? A minha prova foi criar uma montanha russa com um carrinho de Hot Wheel. Olha lá. Para calcular a força G que eu precisava ter no looping para poder... Aplicação prática aplicação da física, prática. né? A mesma coisa, nessa mesma aula, eu podia usar calculadora gráfica. Você pode usar calculadora gráfica, não pode? No Brasil, se usasse uma calculadora, o que acontecia? Vai para fora, né? Zero na prova. Não, ela tem Eu acho que essa questão do incentivo, né? O interesse é que a criança aprenda, não é cumprir um currículo. Exato. É isso mesmo. E tem pouca prova, né, Isa, também. Esse é um ponto que muda agora no high school, né? Depende do middle school, depende do high school, depende da escola. Mas no middle school não tinha muito, era mais projeto. No meu, pelo menos. Agora no high school tem mais. Mas uma coisa que eu acho legal de falar do high school da Isa é que ele é um high school específico de performing arts, né? Isso é. Então, existe aqui, normalmente, quando você vai para o high school, você já pode escolher o que eles chamam do teu major, né? O que você... Se você quer se especializar um pouco em alguma coisa. Então, eu gosto muito de economia e de finanças, então já tem high school, né? Ensino médio com viés para economia e finanças. Tem uma escola que chama
escola museu. Então, a pessoa vai aprender nos museus. Então, todas as aulas eles vão para o museu para aprender. Então, você consegue já direcionar isso. E a Isa foi para uma escola que chama Fiorello LaGuardia, que é de Performing Arts. Então, ela foi uma escola de Nova York focada nisso, super tradicional e antiga. E a Isa sempre gostou de Performing Arts, ela foi. Então, assim, tem um ponto, também não é, então todo mundo que quer fazer Performing Arts vai fazer. Eles fazem uma seleção, você faz um audition para ver se você entra ou não, né, naquela escola, se você está preparado, você tem que se preparar para conseguir entrar naquela escola. E eu acho que seria legal elas falar um pouquinho do currículo. Como é que é uma escola de Performing Arts? Quer dizer, você chega lá, é uma aula normal, qual que é a diferença desse teu high school para um high school normal, por exemplo? Então, a minha escola tem as mais horas do que qualquer outra escola em Nova York. Ah, é? Por causa desse Performing Arts. Então, que é focado, por exemplo, nas artes, tá? Performing Arts tipo... Aí dentro da sua escola tem as diferenças meu, também. Que tipo de opções você tem dentro da escola? Você escolheu uma, né? Tinham outras também. Eu faço drama e teatro, né? E em teatro tem 3 aulas por dia. E aí eu faço, as minhas primeiras 2 aulas são de teatro. E aí isso é 45 minutos cada. E aí a próxima aula normalmente é ou de voz, tipo, aprende a usar a sua voz atuando, alguma coisa assim, ou eu tenho aula de dança, porque como ator você também, a maioria das vezes, precisa saber outras coisas, tipo dançar. E aí a gente tem aula de dança. Agora que acabou... Todo dia? Todo dia. As 3 primeiras Isso aulas, segunda, além terça, do currículo quarta, normal. quinta, Além do currículo normal. Você começa que horas o teu dia? 8. Você chega lá às 8. E termina que horas, mais ou menos? Às 3h20, 3h30. Das 8 às 3h30. Só que algumas pessoas acabam às 4h10. Depende se você está fazendo outras aulas. Depende das suas aulas. Então são quase 7 horas ou mais diárias de estudo, né? Na escola, depois tem em casa. Daí depois tem lição de casa. Uma dúvida que muita gente tem quando eu falo isso também, né? Que existe uma especialização já no high school, né? No ensino médio, é isso? Ensino médio. No final do programa a gente vai saber que é médio. Quando eu falo que tem essa especialização, muita gente fala assim, mas e as matérias tradicionais, matemática, né, história, geografia? Apesar de ter essa especialização, também tem um foco que também volta para essas matérias, né? Então eu tenho 45 minutos de cada outra matéria, além do teatro. Então depois do teatro eu tenho ciências, 45 minutos, depois matemática, daí eu tenho inglês, depois eu almoço. Depois do almoço eu tenho health. Health é tipo, você aprende sobre o ser humano, tipo, como se tratar, tal. Você tem que fazer 1 ano disso no high school. Você pode fazer quando você conseguir, eu vou me livrar dele já e fazer agora, entendeu? Daí eu não preciso, porque não, é uma coisa que você tem que fazer. Mas não é tipo educação física, é como tipo, cuidar da sua vida, se alimentar bem. É interessante, Legal, muito legal isso aí. Daí, Lógico que devia saber, né? daí depois eu tenho global, ou tipo, história e geografia. E aí acaba o meu dia. E aqui a Cristiane está perguntando, o número de alunos, né, por sala é menor que no Brasil? Eu não lembro como era no Brasil, mas aqui... Quantos alunos mais ou menos na sua sala? Na minha sala agora é tipo 30 alunos, 30. Relativamente grande também. E no middle school era isso também? Era mais ou No menos? middle school acho que era 30, agora é tipo 32 na realidade. Geralmente diferença. acho que fica nessa média, né? De 25 a 35 É isso aí. alunos, Agora, né? você comentou ciências. Uma coisa que eu lembro que era muito legal, que eu achava muito bacana na educação americana, é que você pode escolher qual a ciência que você quer. Pelo menos quando eu fui pro high school, eu sou velho. Então, assim, você podia escolher, você vai fazer física, ou química, ou biologia. Você não precisa fazer os 3. Como é que funciona isso? Então, agora ciências, você precisa de 3 anos de ciências,
3 anos de matemática, 4 anos de história e geografia e 4 anos de inglês. Eu quero fazer 4 anos de cada, para conseguir ter tudo, né? Mas isso daí eles escolhem, assim, não é você que escolhe. Legal, mas você pode ir montando o que você quer pode. aprender mais, baseado no seu gosto. Pode. Isso é muito legal também. ó. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, porque a gente, né, com essa coisa do high school, acho que tem muitas séries, né, e muitos filmes que mostram essa realidade das escolas americanas, né, dessa coisa que a gente cresceu já há muitos anos, né, desde a nossa infância que a gente vê filmes onde existe lá o cara que é o bonitão, existe o cara que joga futebol americano e que é o cara que manda em tudo nas salas, existe a menina que é cheerleader, a mais bonita da sala, existe o nerdzinho, não sei o quê. O intercambista, que normalmente somos nós. Intercambista. Esse cara, meu. Que não fala inglês direito. Você não fala inglês, exatamente. Então tem todos esses estereótipos desses filmes que aí eu quero saber da Isa, se isso acontece mesmo no high school aqui. Se você chega, tem esses grupinhos, tem o grupinho das meninas mais, mais populares, se tem o dos meninos, enfim, como é que é? Então, no high school é diferente porque se você vai pra high school na cidade e, tipo, não No subúrbio, né? é diferente. Se você for na cidade, tem algumas coisas que são e algumas que não são parecidas. Porque, tipo, não tem o espaço que tem. Tipo, não tem o football field. Não é tipo aquelas escolas dos filmes, né? Exatamente. Não, tem cheerleaders na minha escola. Tem? Você Tem. faz parte, não? Não, porque eu tô jogando outros esportes. Ah, então não dá entendi. pra fazer... Você é atleta lá, então. Você é atleta. Tem gente que fica cheering you, né? Torcendo pra A você. Isa é do vôlei, né? Acho que é isso que é uma coisa que eu ia te perguntar. Porque eu lembro, quando eu estudei numa cidadezinha na Virgínia. Aí tinha lá o... Aí era mais ou menos Aí isso que você tá você falando, era era escola intercambista grande. mesmo. Eu era o intercambista mesmo, eu não tinha esse inglês maravilhoso que ela tem. Você vê que, assim, meu sotaque, né, eu era um alien, assim, os caras não... Nossa, um cara estrangeiro ali, olha... Do Brasil. Aqui não é assim, imagina que tem um monte de estrangeiro nessa escola, né? Aqui você nem sabe, a maioria das vezes eu não sei quem é americano e quem não é, assim, tipo, tem de todos os lugares mesmo. O pessoal é tranquilo, o pessoal... eles são curiosos, querem saber como é que é a sua vida no Brasil. Eles querem, às vezes, eles perguntam, tipo, fala algo em português, assim, só que agora é um pouco menos agora, tipo, porque todo mundo... Começo no middle school e tal, era mais. Era né? mais, agora um pouco menos. A pessoa já te conhece, já sabe. Já te conhece. Porque aqui em Nova York tem essa realidade, acho que em todos os cantos, que tem muitos estrangeiros, né? É um pouco diferente, acho que do resto, inclusive, dos Estados Unidos, porque todas as salas de aula tem muitos estrangeiros. E muitas das salas acho que tem mais estrangeiros do que americano mesmo, né? E aqui a Cristiane, Isa, ela está perguntando, e sobre bullying? Porque nesses filmes a gente vê muito bullying, né? Aliás, todos os filmes são meio que nessa. Quase que é sobre bullying, né? Quase que é sobre bullying, é sempre o cara que vai e faz bullying com O bonzinho, o bonzinho, não é tão bonitinho. que não é tão bonitinho, mas que fica bonitinho, depois no fim... Descobre que ele era bonitinho. Descobre que ele era bonitão. E o cara que é o bonitão é sempre malvadão. É um bobão. Meio bobão, sempre tem uma índole muito toda errada. Como é que é? Você sabe dizer se o bullying existe no high school ou se é maior quando você é menorzinha? Como é que é? Eu acho que é maior no elementary school. No ensino fundamental. Daí no 6º ano também é um pouco, 7º ano Já não tem mais. não tem mais. Até porque eles desestimulam o bullying hoje em dia muito, né? A Cris está perguntando aqui, realmente não se usa uniforme ou é coisa de filme? Não tem uniforme, né? É que se for para private school, daí tem. Tem. Se não for, Se é escola normalmente não pública... tem.
A privada tem, a escola privada tem e a pública não. Que acho que é uma coisa também, de novo, de Nova York, né? Que Nova York tem, assim, você tem que mandar para a escola, assim, dependendo de onde você mora, se é fácil, se tem vaga ou não, você acaba mandando para privada se você não consegue morar ou achar a escola vaga na pública. Sim. Você sai de Nova York, normalmente é fácil você achar Uma vaga numa boa escola pública. Portanto, eu acho que a gente vê no filme, né? Mais a vida suburbana americana, né? Menos metrópole. Aí não tem uniforme. Mas eu quero aqui fazer um intervalozinho. Intervalo não, porque a gente já está quase no fim mesmo. Mas eu quero fazer um intervalo, que é o seguinte, eu acho que tem tudo a ver com o papo que a gente está fazendo aqui, porque daqui a pouco, Paulinho, a Isa vai para a faculdade. Né? Daqui a pouquinho, né, Isa? É rápido demais, né? Rápido demais. E aqui nos Estados Unidos, eu acho que inverte um pouco, inclusive até a situação no Brasil, porque no Brasil você tem um ensino, vamos dizer assim, o ensino fundamental e médio, público, acaba que na grande maioria, não vamos generalizar, porque tem escolas boas também nesse ramo, mas assim, geralmente o ensino básico e o médio no Brasil público não é tão bom, e aí quando chega no ensino da faculdade, né, no ensino superior, acaba que as grandes faculdades brasileiras são quase todas públicas, né? E aqui o contrário, né? Exato. Aqui é o inverso, né? O ensino fundamental público é muito bom, as grandes universidades americanas são privadas e aí é uma fortuna. É isso aí. Então, aproveitando vocês aí do mercado financeiro, né, Wesley? Você também, se quiser dar um seu pitaco. Vamos pro momento mercado financeiro do Nuno Manaus, investimentos e música. Exatamente. É o que você tem no Nuno Manaus. Então, assim, claro que se você aí que está assistindo ou ouvindo tem a vontade de mandar seu filho para cá e está vendo aí as possibilidades, saiba que para o ensino superior o bicho pega. Mas tem. É aí que tá. Eu acho que entra um pouco de tudo que a gente falou. É muito mais a política de educação americana. Né, que eles querem incentivar muitas dessas coisas. Como eles sabem que as melhores faculdades vão acabar sendo privadas, você vai ter que pagar uma baita de uma grana, eles têm programas. Então tem um programa que eu uso. Na verdade, não é financiamento. Ah, sim, programa sim. 529. Não, é isso. Então, você tem o 529, que é um tipo de investimento que você vai guardando o seu dinheiro todo mês e você não paga imposto sobre juros. Exato. Então, se você faz ao longo de 30 anos sem imposto, você vai acumulando esse dinheiro. Se você usar esse dinheiro dentro de uma das entidades credenciadas, são mais de 500 ao longo do mundo, ao redor do mundo, Inclusive no Brasil. inclusive algumas na América Latina, mais na Europa e nos Estados Unidos, você, na verdade, pode usar aquele dinheiro sem ter pago R$1 de imposto sobre juros. E imposto é alto. Então, se você pegar um negócio e investir ao longo de 20, 30 anos, né, e nem olhar, deixa lá. E aí, quando chegar a hora da faculdade, então eu fiz para o meu filho... Não, mas isso é legal aqui, porque com o ensino fundamental, né, e médio, ele é público, um dinheiro que você estaria gastando na educação, você já consegue guardar. Então, o que é importante, eu acho que quando a gente fala de investimento e essa questão, né, pensando na faculdade para pagar, é como tudo ligado a dinheiro. Você tem que ter planejamento. Planejamento, exato. Se você se planejar, você tem que se planejar, né, para conseguir arcar com isso. E realmente o governo, sabendo, né, que é algo difícil, que não é caro, ele dá esse incentivo fiscal. Mas você só vai conseguir usar o incentivo fiscal se você se planejar. Né? Quer dizer, o caso da Isabela, eu faço quando eu morava no Brasil ainda, né? Quer dizer, a Isa nasceu, viveu até os 9 anos lá. Assim que ela nasceu, eu fiz um plano de previdência para ela, na verdade chama aquele Previdência Jovem, sei lá, VGBL, que eu ia todo mês. Tem, então, isso é legal. Né? No Brasil tem, você tem, legal. E você consegue até 12% do seu imposto de renda colocar para colocar um dinheiro ali. Eu não sei se no Brasil tem para criança. Eu sei, né, existe a previdência privada, mas esse é específico para educação. Inclusive, se por acaso, eu até discuti, porque eu acho que a geração da Isa é uma das últimas que vai ter uma educação, um currículo formal. Eu realmente acredito, uma opinião pessoal, de que a educação futura vai ser por especialização. Né? As pessoas vão atrás do que elas gostam, vão atrás dos interesses delas, etc. Então eu até perguntei para ele, falei, mas e se meu filho for
um músico, Sim. ou se for um jogador de futebol, o que eu faço com esse dinheiro todo que eu guardei? Ele falou, olha, você E pode... aí, Wesley, se o filho dele for músico, o que ele faz com O esse que eu dinheiro? faço com o dinheiro que eu guardei? Compra um instrumento pra ele. Não, eles falaram, olha, mesmo se você não quiser usar para o seu filho, você pode usar para você mesmo, se capacitar em alguma coisa. Mas o músico ele vai também ter essa especialização. Ele vai poder, exato, ele vai poder, vou para Berkeley. Em alguma maneira, pode ser até que não seja formal, né? Mas então tem fundos que são específicos para a educação. Que tem um benefício fiscal para você fazer esse planejamento. Agora, não adianta você chegar com o seu filho já há 2 anos antes de entrar na faculdade e tentar... Tá, não, claro. Mas para quem está pensando isso, por exemplo, no Brasil, é só chegar em qualquer instituição, pode ser no banco, e pedir o 529. Exato. Não, no Brasil não aqui. tem o 529. No Isso Brasil aqui. você vai ter que fazer um plano, chama plano jovem normalmente nos bancos no Brasil, que você vai e você vai guardando dinheiro. Você pode guardar você mesmo, né? O legal desses planos é que além de você estar investindo, você tem o incentivo fiscal, porque é uma coisa para o longo prazo. Eu não sei se para criança, para criança existe esse programa de educação no Brasil. Sim. Os bancos têm, mas eu não sei se tem incentivo fiscal. Se não tiver, pô, governo brasileiro, por favor, né? Claro. É algo assim, é óbvio que tem que ter, né? Tá. Mas é o um ponto caminho é bom. porque você perguntou como é que se planeja, porque é muito caro, e eu acho que é muito legal que todo mundo conversa, assim. Eu ouço do Plano 529 desde que eu comecei a trabalhar aqui nos Estados Unidos. Eu não tinha filho ainda. A hora que eu liguei lá no meu empregador e falei, agora eu tenho um filho, plano de saúde, aquelas coisas, ele falou assim, olha, aliás, tem mais isso, tem mais isso, tem mais Entendi. aquilo. Pensa no planejamento do seu filho, educação. É. Então eu acho que eles têm muito de dispor Sim, tem esse essas coisas planejamento. para você. Mas Ô Isa, já agradecendo muito a sua participação aqui, porque eu acho que esclareceu muitas coisas legais. Qual o conselho que você daria, por exemplo, para famílias que estão querendo que os seus filhos, ou mesmo diretamente para os filhos, né, para os adolescentes que estão querendo vir fazer o high school aqui nos Estados Unidos? Tem algum conselho, assim, claro, estude inglês. É isso que eu ia falar. Então, manda aí o seu recado para quem está pensando em vir para cá. Eu acho que, tipo, estuda, só tenta entender tudo, ter a base, entender tudo no Brasil, porque aí vai ser muito mais fácil quando você chegar aqui. Se você já sabe tudo, você não tem que reaprender, assim, Sim. daí você já vai te ajudar muito aqui. e se alguém estiver vindo para fazer um intercâmbio e estiver com medo? Precisa ter medo ou dá para se adaptar? Não tenha medo. Não tenha medo de, tipo, falar, não tenha medo de tentar falar, tentar se comunicar. Se comunica do jeito que você sabe e aí você vai aprendendo. É isso aí, puxa vida, né? Que grande dica, né? assim. Isso, né? Inclusive, não só para quem quer estudar, para todo mundo, você tem que se comunicar. Esse violão aqui que eu vou Não tocar. tenha medo, não tenha medo. Passa o gostei violão disso. pra cá. Não tenha Não tenha medo. medo, muito bom isso. E leia bastante também, porque ler sempre é um Muito. jeito de você entender o mundo de uma forma bem legal, né? Isa, tem uma coisa que a gente faz aqui no programa, que eu esqueci de falar, mas eu espero que já tenha assistido o papai em algum programa, então você saiba disso. Senão, você vai estar numa situação ruim aí. Mas todo mundo que vem aqui dá uma dica de Nova York. Fala um lugar legal que gosta de Nova York, algum lugar que gosta de ir. Deixa eu pensar. Fala do No Battery Park. Battery Park. Ah, bom. Battery Park. Legal. Battery Park é um O que bairro você aqui. gosta de fazer no Battery Park? Fala especificamente do field Então, ali, vai. Do field! Eu amo jogar futebol lá, porque tipo, é um field enorme assim. E aí eu jogava muito futebol lá, tinha treino. É um campo aberto, né? As pessoas podem ir lá jogar bola. É como Ele quase era o meu tamanho de um treinador. campo de futebol Oficial. assim, de grama. Eu treinei o seu time lá, mas é legal, né? Um lugar bacana. É legal. Pode ser, é um campo bem bonito mesmo, que fica ali na West End, com a Warren. Com a Warren. Com a Warren. Entre a Murray e a Warren. Entre a Aquela área ali tem tanta coisa para fazer. Tanta Se for para coisa. conhecer o campo, vai ter um monte de vai coisa ter para muito, conhecer exato. também ali. É super legal. Exatamente. Puxa, aqui o tempo até a gente já bateu, mas por conta desse assunto que eu acho que foi muito, muito legal, muito positivo, muita gente aqui agradecendo. E então eu acho que eu vou fazer uma música dos Grandes Pequeninos, porque eu estou aqui com uma camiseta do Olha lá. projeto Grandes A Pequeninos. gente tá com uma grande pequenina aqui, Estamos né? com uma grande Ó, pequenina. menina E já que a grande. gente falou das escolas e tudo, e dos professores,
eu vou fazer uma música que eu fiz em homenagem aos professores, né? Então tá no disco novo dos Grandes Pequeninos e é mais ou menos assim, Wesley. Vem comigo, você ficou calado. Um abraço pro meu pai, que é professor. Olha aí, então, pô. Olha lá. Pelo amor de Deus. Barbosa. Eu acho que o... Então, pessoal do Numanice, ó, estamos toda semana aqui, né? Toda quinta tem episódio novo nas plataformas de podcast e também no YouTube. Então, sigam a gente aí, beleza? Quem é que me recebe com sorrisos e me mostra o que é preciso para me desenvolver? Quem é que pra ensinar tem paciência pra espalhar inteligência e fazer um mundo saber? Quem é que merece o nosso abraço e uma salva de palmas com louvor? São os nossos heróis do passo a passo, sem preguiça e sem cansaço, se dedicam com amor. Merecem todo apoio e respeito, pois sem eles não há jeito do futuro melhorar. Então, muito obrigado, professor e professor, por tudo que vocês têm pra nos ensinar. Professor, professora, profissão de amor e de dedicação. Professora, professor, muito obrigado do fundo do coração. Muito obrigado do fundo do coração. Valeu, professores do mundo inteiro. Muito obrigado do fundo do coração. Valeu. Numanice.